Ô, filha, Ah, não sei se tu tem fone, mas tá voltando o meu áudio aí de ti. Se tu puder, tá, eu acho que fica. tem. Peraí, vou colocar aqui, peraí. Tá. Oba, Melhorou, gente? melhorou. Tá, então vamos lá. Não sei se vocês pegaram aí a minha fala, porque quando eu vi travou tudo, mas eu vou retomar então. Eu sou professora, né, já há 20 anos, e uma das especializações que eu fiz foi na área do brincar, né, na ludopedagogia. Então, hoje eu sou proprietária do Quintal, que é um espaço para brincar aqui de Florianópolis. E, enfim, hoje a gente vai falar especificamente sobre o desenho, né? Mas a minha especialidade aí é no brincar, e o desenho, ele é uma das formas de expressões que a criança faz através das suas brincadeiras, né? Então, e é uma forma de expressão muito importante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, Carol? É isso aí. Então, acho que a gente pode começar. A gente elencou alguns tópicos para falar sobre o desenho. E foi legal também porque eu recebi algumas perguntas aqui pelo Instagram e eu acho que elas têm tudo a ver com o que a gente já tinha pensado para falar hoje. A única coisa que eu quero Legal. é o seguinte: eu recebi ali no Instagram algumas perguntas sobre a questão de significados dos desenhos. E aí eu confesso assim que não é a minha área, enfim, não tenho muito conhecimento sobre isso. Acho que seria mais a área da psicologia, que faz alguns tipos de interpretação dos desenhos das crianças, né? Mas realmente eu e a Fernanda a gente vai tentar focar mais na questão do desenho como uma linguagem da criança, né? Que a gente sabe o quanto é importante, o quanto a criança ela vai se expressar, se comunicar a partir daquilo que ela está desenhando. Então, realmente, do significado a gente vai ficar devendo, né, Fer? Porque não É, vai falar algo aqui que a gente não tenha conhecimento, não tenha certeza, né? Então, a nossa ideia é poder falar do desenho como um registro, uma forma de expressão das crianças. Eu não sei não, a Fer quer começar com algo especial pra gente, então passo a palavra para ela. espero que eu não caia, que vocês ouçam bem. Se vocês não estiverem ouvindo, você me fala, tá, Carol? Tá Eu bom. vou começar lendo para vocês, é bem curtinho não, tem uns minutinhos, mas é um conto popular que é muito especial e importante para esse momento, para que a gente inicie fazendo uma reflexão. Então eu escolhi ele de uma forma bem especial. Eu não sei a autoria, tá? Ele está em um livro de uma das disciplinas que eu fiz na pós-graduação, na disciplina de arte e ludicidade na educação infantil e anos iniciais. Mas não tem aqui a fonte, a autoria dele. Então vamos lá. Por ser um conto popular, né, gente? Então eu vou passar a fazer a leitura. Era uma vez um menininho bastante pequeno que contrastava com a escola bastante grande. Uma manhã, a professora disse: "Hoje nós iremos fazer um desenho." Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de desenhar leões, tigres, galinhas, vacas, trens e barcos. Pegou a sua caixa de lápis de cor e começou a desenhar. A professora então disse: "Esperem, ainda não é hora de começar." Ela esperou, ela esperou até que todos estivessem prontos. "Agora", disse a professora, "nós iremos desenhar flores." E o menino começou a desenhar bonitas flores com seus lápis de cor rosa, laranja, azul. A professora então disse: "Esperem, vou mostrar como fazer." E a flor era vermelha com caule verde. "Assim", disse a professora, "agora vocês podem começar." O menininho olhou para a flor da professora, e então olhou para a sua flor. Gostou mais da sua, mas não podia dizer isso. Então ele virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora. Era vermelha com caule verde. Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse:
Hoje nós iremos fazer algumas coisas com barro. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de trabalhar com barro. Podia fazer com ele todos os tipos de coisas, elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Então a professora disse: esperem, não é hora de começar. Ela esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, nós iremos fazer um prato. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A professora disse: esperem, vou mostrar como se faz. Assim, assim, agora vocês podem começar. E o prato era um prato fundo. O menino olhou para o prato da professora, olhou para o próprio prato e gostou mais do seu. Mas ele não podia dizer isso. Amassou o seu barro numa grande bola novamente e fez um prato fundo, igual ao da professora. E muito cedo o menino aprendeu a esperar e a olhar e a fazer as coisas exatamente como a professora. E muito cedo ele não fazia mais coisas por si próprio. Então aconteceu que o menininho teve que mudar de escola. Essa escola era ainda maior que a primeira. Um dia a professora disse, professora da escola nova: hoje nós vamos fazer um desenho. Que bom, pensou o menininho e esperou que a professora dissesse o que fazer. Ela não disse, apenas andava pela sala. Então veio até o menininho e disse: você não quer desenhar? Sim, e o que é que nós vamos fazer? Respondeu o menino. Eu não sei, até que você o faça. Como eu posso fazer? Da maneira que você quiser. E de que cor? Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber o que cada um gosta de desenhar? Eu não sei. E então o menininho começou a desenhar uma flor vermelha com um caule verde. E esta é a reflexão. Eu cheguei até a me engasgar aqui em alguns momentos, né? Me emociono, porque eu já li muitas vezes, mas eu acabo me emocionando toda vez que eu leio. Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Carol? Para a gente não moldar aí as nossas crianças a fazer uma flor com caule verde. E também para que a gente dê espaço, né, para que elas se expressem, para que elas demonstrem os seus sentimentos, demonstrem a sua imaginação através do desenho, que é uma ferramenta espetacular aí de comunicação, né, da criança. Com certeza, eu acho que essa história, esse conto, ele é muito interessante, assim, porque realmente faz a gente refletir que muitas vezes em sala a gente acaba fazendo esse movimento com as crianças, né, através de modelos estereotipados de desenho, desenhos prontos, né, e a gente precisa realmente entender que existe um equilíbrio, a gente precisa encontrar outras formas de levar o desenho, de levar a expressão artística, né, para as crianças, assim, que não seja através desses modelos prontos, né? Então é muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes nós fomos criadas e educadas dessa forma, né? Com desenhos prontos, enfim. E até uma coisa que me chamou a atenção no teu grupo, eu também estava ali participando, mas observando a conversa que teve antes, né, Fer, sobre o desenho. Uhum. E que a gente agora, adulto, quando vai desenhar, a gente acaba desenhando muitos, né? Uma casa com a chaminé, as montanhas, com o sol se pondo. Então, acho que isso muito é reflexo do que a gente viveu, né, na nossa infância, assim, dessa questão de desenhos muito prontos e talvez algumas questões mais limitadas, né, com relação à criatividade, de deixar isso fluir, né? Então, acho que a nossa ideia é justamente fazer esse contraponto, né? Mostrar que o desenho ele é muito importante, ele precisa ser valorizado,
né? Desde as garatujas que as crianças fazem, né? Tudo que elas estão colocando no papel, estão fazendo traços, né? Isso tem uma representação e isso tem uma história. Então a gente precisa focar nisso, né? No que elas estão querendo representar, querendo expressar ou comunicar, né? Então é muito importante que a gente permita essa livre exploração do papel, do desenho, né, das crianças, e que a gente possa cada vez mais ouvir as histórias que elas têm para nos contar a partir daquilo que elas estão desenhando, né? Então, acho que essa questão de valorizar a produção da criança, como a Isabel acabou de colocar aqui, acho que é muito importante. E não só valorizar o resultado final, né, Fer? Acho que tem uma questão de conseguir valorizar também o processo de construção, né? Que às vezes ele é mais até importante do que o próprio resultado final, assim, do desenho, né? Com certeza, Carol. Carol, eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas perguntando onde encontrar o texto e também qual é o nome. Eu vou só repetir, assim, que ele é um conto popular, que ele está no livro de pós-graduação do meu curso, tá? E não tem aqui nem título e nem onde encontrá-lo, mas eu posso disponibilizar para vocês no meu Instagram, tá? Então, quem quiser me chamar no direct, ou eu posso pôr também no Stories para vocês, mas eu acho que é melhor eu digitalizar, né? E mandar para que vocês consigam fazer a leitura melhor pelo direct. Então, quem quiser me chamar, depois eu bato uma foto do texto e mando para vocês, tá bom? Ele é bem... Eu acho maravilhoso, assim, como eu falei, já li várias vezes, mas eu tenho me emocionado toda vez que eu leio, justamente por como você falou aí, né, Carol? É uma coisa que fez parte da nossa história também. Eu sou aquela pessoa que desenha a casa, ou melhor, agora eu tento me policiar, mas eu já fiz um desenho de casa com chaminé e o meu filho se espantou e disse, poxa mãe, mas a gente nem mora, nunca nem morou numa casa com chaminé. Mas e aí que eu fui refletir por que eu tinha feito a chaminé na casa, né? Porque a gente faz aquela casa assim com o teto triangular, e coloca uma chaminé lá em cima, desenha uma árvore do lado, parece que é alguma coisa pronta, né? Ou algo que foi, enfim, foi nos imposto aí no passado. E de fato eu nem sei por que eu botava a chaminé nos meus desenhos, né? Então, eu acho que essas reflexões que a gente tem que fazer, essa disciplina aqui em específico que eu fiz, né, quando eu fiz ela me tocou bastante justamente por isso, assim, também porque meu filho, ele gosta muito de artes, né, e aqui atrás de mim tem algumas artes dele, então eu sempre valorizei muito que ele fizesse e se expressasse através do desenho, né, e a gente vai falar um pouquinho, né, Carol, sobre essas questões aí também de como incentivar, como valorizar isso, né, que a gente deve, enfim, algumas dicas, e aí eu sempre fui contra essa questão do desenho pronto, muito pouco eu comprei para ele na época de criança, assim, na época de pequenininho, né, agora ele tem 9 anos, ele ainda é criança, mas nunca comprei aqueles livros de colorir, né, sempre preferi dar uma folha branca para que ele expressasse, desenhasse, fizesse, dar uma folha branca em um lápis de cor, ou em giz de cera, enfim. E talvez esse gosto que ele tem hoje pelo desenho tenha vindo disso, né? Também dele ter tido essa oportunidade aí de valorização e de incentivo dentro de casa. Com certeza. E eu li aqui uma pergunta, assim, que é até uma das minhas anotações para poder falar. Como incentivar, né, as crianças que dizem, mas eu não sei desenhar. E aí a gente tem que pensar a partir do que ela está dizendo que ela não sabe desenhar, né? Muitas vezes é porque ela vê muitos desenhos já prontos, ela, enfim, tem algo já formado na sua imaginação e ela quer representar aquilo no papel e não consegue ainda, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir encorajar as crianças no sentido de dizer para elas que cada uma vai desenhar da sua forma, cada uma tem o seu jeito de registrar, de representar isso no papel, né? E tentar ao máximo desconstruir essa ideia de que existe um jeito, né, único de desenhar algo, né? E, enfim, tentar mostrar que existem diferentes traços, diferentes possibilidades. Eu lembro que uma das coisas que eu
fazia muito com as crianças em sala de aula, esse ano eu não estou em sala de aula, mas que eu fazia com eles é de mostrar as obras abstratas também. Eu lembro muito de um aluno que eu tive, 5, 6 anos, ele já tinha, eu acho, já tinha 6, e ele queria desenhar e não queria desenhar algo muito concreto, assim. Ele falava, mas eu não quero desenhar assim o que já existe. Tá, então vamos usar sobre obras, né, abstratas. Então a gente começou a ver e, nossa, ele fez criações muito, assim, espontâneas, né, muito coloridas. Ele utilizou diferentes cores, diferentes tipos de traços. E foi muito interessante, porque depois ele chegou para a mãe dele e mostrou o desenho e disse, olha, mãe, fiz uma obra abstrata, né? Então é importante que a gente possa explorar essas diferentes formas de arte, de expressão, né? Para que as crianças também se sintam, né, mais leves e, enfim, que cada uma tenha a forma deles de colocar isso no papel, né? E eu não sei, Fer, É bem importante, né, Carol? Assim, é só para complementar, um dos artistas que eu gosto bastante também de falar com as crianças, de mostrar, são as obras do próprio Picasso, né? Onde ele fazia lá aquelas obras bem, aqueles rostos bem desconfigurados, né? Então, acho que encoraja um pouco a criança quando a gente mostra, né? Que quando tu imagina assim, um artista, tu imagina um desenho perfeito, né? Quase que um retrato humano ali perfeito. E aí, quando tu vê o retrato, por exemplo, humano de Picasso, tu vê que não tem muita nem simetria entre um lado da face ao outro, né? Eu acho que isso encoraja bastante a criança também a fazer, que nem você falou aí, de falar das obras abstratas, mostrar as obras, as artes mesmo de outros artistas, para que eles percebam que sim, que eles, né, cada um na sua singularidade, cada um no seu jeito, e a gente pode pegar vários artistas e ver que nenhum faz, são poucos os que fazem traços perfeitos, né? Se a gente vai olhar, às vezes a gente até diz assim, eu faria melhor, né? Pega uma obra, às vezes, de um autor e diz, poxa, sério que isso fez sucesso, enfim. Mas é justamente pela particularidade, né? Por ele colocar o toque dele ali, enfim. Então, eu acho que conversar com as crianças sobre isso encoraja bastante, né? Claro que vai depender da idade, a gente não vai ter uma conversa dessas com uma criança de 2, 3 anos, né? Mas, normalmente, nessa fase, a criança ainda não tem medos, né? Os medos e as vergonhas do desenho, enfim, elas surgem nas crianças um pouco maiores, né? E aí, com essas crianças, a gente já pode, sim, fazer esse tipo de conversa. Acho que é bem, bem útil. É verdade. Tem um comentário que eu achei bem interessante aqui, que fala assim, eu acho super interessante, super importante perguntarmos se as crianças se orgulharam do desenho, porque muitas vezes eles só desenham para agradar e não o que eles gostariam. Muito legal mesmo, porque isso também é uma forma de encorajar, é uma forma de, enfim, de valorizar o processo da criança, de entender se ela está fazendo aquilo porque ela tá se divertindo, tá gostando, né, de fazer o que está sendo proposto, né? Uhum. Isso tem muito a ver com a questão de falar, de se interessar pelas produções das crianças também, né? De ouvir realmente as narrativas produzidas por elas a partir desses desenhos, assim, né? Então, é muito legal, assim, fazer essa pergunta. E eu imagino que devem vir ótimas respostas, assim, né? Porque, enfim, eles podem falar um pouco que não gostaram da proposta, ou podem falar que não gostaram dos seus traços naquele momento, mas é muito interessante de fazer esse exercício também com eles. E aí, Fer, eu acho que a gente pode passar para o próximo item, né? De como a gente, incentivar, né, as crianças a fazerem produções, desenhos, né? Como que a gente pode trabalhar dessa forma? Não sei se tu quer começar falando aí. Pode ser, Carol. Só para complementar aqui, só para a gente finalizar a história do conto, a Rose Denipotti colocou aqui que o nome do conto é Conto Flor Vermelha do Caule Verde. Que é só procurar no Google aí que vocês acham. Mas, de qualquer forma, se alguém quiser, eu posso mandar para vocês, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai incentivar a criança, né, Carol?
Então, o incentivo, ele tem que partir... Né, a primeira coisa, assim, é a gente deixar disponível, né, à disposição da criança os materiais para desenhar. Então, eu já ouvi, assim, de muitas... Principalmente agora, nesse momento que a gente está todo mundo aí dentro de casa, né, e eu tenho dado suporte para algumas famílias em relação ao brincar, em relação ao processo com a criança em casa. E aí, às vezes, quando eu começo a conversar, e aí eu falo nessa questão de deixar disponível o material, eu percebo que a família não deixa muitos brinquedos à disposição da criança, e na parte do desenho não deixa para folhas à disposição, lápis, giz. Então, a primeira coisa para incentivar, tanto na sala de aula quanto em casa, agora nesse momento, né, e nós, enquanto educadores, estamos agora orientando as famílias a como proceder, é deixar disponível. Deixar disponível e deixar, de fato, à altura da criança, e de preferência que não sejam desenhos prontos para a criança colorir, né, que sejam folhas brancas para a criança desenhar. Teve uma vez uma criança me comentou assim que ela gostava muito de desenhar lá no quintal, mas que ela não gostava de desenhar na casa dela. Foi essa a frase. E aí eu perguntei, por quê, né? Você gosta de desenhar aqui e não gosta de desenhar em casa? Aí ela disse assim, porque aqui a folha é branca e na minha casa só tem o livro de princesas e eu não gosto dos livros de princesa. Então, assim, ela tinha em casa à disposição livros para colorir, com desenhos prontos de princesa, e não era aquilo que ela queria. E eu acho que isso é bem importante. Então, a primeira coisa é a gente deixar à disposição das crianças o material. Na sala de aula, se possível, ter um cantinho, né? Eu não gosto da palavra cantinho, né? Ter um ambiente, um espaço de artes, onde a criança possa, né, fazer esse contato. Não só e aí a gente pode explorar vários materiais, né, para desenhar. A criança não precisa desenhar só no papel, ela pode desenhar numa lixa, ela pode desenhar em outras coisas. Lá no quintal, a gente disponibilizou até paredes, né, para as crianças desenhar. Claro que é uma questão muito particular de cada um, de cada espaço, enfim, mas deixar disponível o ambiente para a criança desenhar. E os materiais, os recursos, né? A outra coisa que é bem importante é isso que a gente falou aí, de incentivar e de encorajar, no sentido de mostrar que não existe um desenho perfeito, que cada um faz do seu jeito, e mostrar essas obras aí de pessoas famosas, né, para que a criança veja de fato que ela consegue, né, e sem fazer comparação, assim, acho que o principal é também não fazer comparação. Dentro de casa, os pais não comparar um irmão com o outro, na escola não comparar um com o outro, porque o fulano desenhou a pessoa já com, né, com todo, cabeça, corpo, braços e pernas e todo o corpo. E o outro desenhou só a cabeça e o tronco, né? Então, assim, e o elogio, aqui estão falando, eu elogio bastante o desenho das minhas crianças. O elogio, eu gosto muito eu sigo muito, né? Eu já falei em vários momentos aí que eu converso, eu falei já bastante sobre esse livro aqui, né? Que é o Crianças Dinamarquesas. E aqui ele fala também muito sobre essa questão do elogio. O elogio, a gente tem que cuidar para a gente elogiar o processo, né? Entender, assim, para não superestimar a criança, né? Então, assim, a gente vai elogiar o processo, vai valorizar aquele processo que a criança fez. Eu percebi que você se empenhou, eu percebi que você se dedicou, eu percebi que você observou o que você estava desenhando com bastante atenção. Parabéns por ter observado a árvore e depois representado ela no papel, muito bem e tal. Mas não simplesmente olhar o desenho e dizer, nossa, que linda essa sua árvore, quando você de fato sabe que ainda a criança está num processo de evolução, enfim. Então não tem nada contra a gente dizer que a árvore está linda, claro, a gente tem que elogiar, mas elogiar muito mais o processo, né, que a criança chegou até aquele final daquele desenho, né, do que o resultado em si. Então acho que isso é uma coisa bem importante da gente avaliar, isso em tudo, não só no desenho, né. Eu costumo sempre fazer elogios, quando a gente fala em relação ao elogio, elogiar o processo, né? Então, muito bem, percebi que você ficou ali empenhado em fazer essa construção, em fazer
esse teu desenho, foi legal, né? Eu vi que você se dedicou. Inclusive, para a criança, isso é muito mais, é um elogio muito melhor, porque parece que ele tem mais base do que você simplesmente olhar para o desenho e dizer, ah, que lindo, né? Enfim. E aquilo que a gente falou ali também, né, Carol, que você mencionou no início, da gente pedir para a criança contar a história do desenho, né? Então, acho que isso também é bem importante e acaba sendo um incentivo para que ela desenhe mais depois, porque ela vai ver que aquilo ali ganha vida, né? Ela pode dar vida para aquele desenho. Então, uma hora que a criança vem com um desenho que ela fez, sei lá, desenhou ali alguns personagens que ela disse que é a mãe, o pai e ela, né? E aí você pergunta o que você desenhou, a criança vai dizer minha mãe, meu pai e eu, né? Agora, se você pergunta, me conte a história desse desenho, a criança ela vai dizer assim, aqui tá minha mãe, a gente estava indo fazer tal coisa, ó, minha mãe estava colhendo uma fruta na árvore, o meu pai estava falando isso para ela, olha a cara dele, e eu estava ouvindo. Enfim, a criança vai contar uma história daquele desenho que ela fez. E isso é, sem dúvida, um grande incentivo, porque ela vai ver, a criança, ela não existe criança que não tenha imaginação, que não goste de entrar nesse mundo imaginário, e quando ela percebe que ela pode entrar no mundo da imaginação através do desenho, ela vai com certeza se encorajar bastante. É verdade. Então, assim, algumas dicas aí que eu separei, né? Ótimo. E eu vou complementar, né? Veio uma pergunta, duas perguntas, na verdade, a questão de como, de se intervir no desenho da criança é algo errado, enfim, se pode se intervir nesse momento. Assim, na minha experiência em escola, em sala, com as crianças, assim, uma coisa que eu sempre tentei fazer não foi intervir no traço da criança, intervir em como ela estava desenhando, mas fazer algumas intervenções no sentido, nossa, mas olha, ainda tem espaço na folha, quem não quer complementar com mais algum detalhe? Quem sabe tu pode fazer mais alguma coisa aqui nessa tua paisagem, né? Enfim, de tentar fazer com que ela olhe para o seu desenho e veja se ela pode complementar de alguma forma. Se a criança não quer, ok, a gente não tem por que a gente ficar intervindo no sentido de fazer ela colocar, né, fazer mais coisas, mais produções ali, porque, enfim, porque a gente quer que ela faça, né? Acho que tem que vir muito, esse processo tem que ser dela. A gente pode sim perguntar se ela gostaria de complementar, falar sobre os espaços da folha, enfim. Eu acho que isso é uma forma de intervir, de auxiliar nessa complementação, nessa evolução do desenho dela. E só uma questão que eu queria também complementar do incentivo, né? Algo muito interessante, assim, é a gente, de fato, separar para as crianças diferentes, tanto materiais para desenho, e aí eu achei muito interessante que tem o termo riscantes, né? Separar diferentes riscantes para as crianças poderem fazer os seus desenhos. Então, desde um tijolo, daqui a pouco um pedacinho de tijolo que elas vão poder desenhar no chão, um pedaço de carvão, enfim, qualquer coisa que O seja. próprio dedo na terra, né? O próprio dedo na terra ou na areia vira um riscante também, né? Então, assim, disponibilizar essas possibilidades para a criança além do papel, né, Carol? Exato. E aí achei muito interessante que daí tem uma frase que fala assim, que o riscante, seja ele qual for, é uma extensão do corpo da criança. Então é um brinquedo para ela, né? Então ela vai realmente, o desenho ele é um brincar, né? E aí a questão aqui também tá vindo algumas perguntas aqui sobre a questão de orientação das cores, né? Eu não faria essas orientações, tipo, essa cor não, usa essa, né? Isso as crianças elas vão descobrindo naturalmente, porque as cores elas estão dadas, né? Elas estão no mundo. Então elas vão ver que uma árvore tem as folhas verdes e que o caule tem o tronco marrom e vai chegar no momento que provavelmente ela vai representar as cores de fato como são dessas coisas, elementos da natureza, enfim, né? E eu acho que essa intervenção, essa orientação, a gente não sei se ela é necessária, né? Assim,
Eu entendo que às vezes tem crianças que só querem desenhar pintar com duas cores, por exemplo, né? Só querem usar lá o vermelho e o verde. Eu acredito que talvez sejam as cores que ela mais gosta. Não sei se a gente precisa fazer intervenção nesse sentido, até que só isso está atrapalhando, talvez seja uma pergunta para a gente se fazer. Isso está atrapalhando a criança, né? Eu acho que enfim, ela tá usando aquelas cores, talvez por interesse dela naquele momento. Eu acho que as cores, assim, a gente vai disponibilizar materiais, tintas, diversas cores, a gente vai, né, apresentar para elas as misturas das cores, enfim, a gente vai apresentar as cores e as cores estão no mundo. Então, acho que a gente precisa deixar isso à disposição da criança agora. A gente querer dizer, pinta com essa cor ou pinta com aquela cor, eu não acho tão legal assim, né? Eu acho que as crianças elas precisam dessa liberdade e aos poucos também elas vão, enfim, se arriscando, se permitindo usar outras, né? Então, acho que, assim, eu não vejo problema, né? Não sei. Enfim, eu acho que é importante a gente sempre observar e tentar entender, perguntar para a criança por que ela está usando aquela cor daqui a pouco, né? Eu acho que enfim, assim, a gente tem que ouvi-las muito para tentar entender os motivos daquelas escolhas que elas estão fazendo, né? Enfim. E até aqui a Márcia colocou as cores representam um estado emocional. Acho que é um pouquinho do que a gente falou no início, assim. Acho que isso tem um pouco mais a ver com a área da psicologia. Eu prefiro não falar, assim, porque realmente não tenho esse conhecimento, né? Mas eu acho que é importante. Carol, eu posso fazer um complemento? Tem até, se alguém quiser depois dar uma olhada, pedagogia das cores, né? Acho que é bem importante para quem quiser entender um pouquinho mais sobre as cores e o significado de cada uma, assim, né? Enfim, até a gente consegue, estudando a pedagogia das cores, a gente consegue ver até que tipo de roupa, cores que a gente usa para chamar a atenção da criança, na hora de contar uma história, na hora de, enfim, querer atrair a visão dela. E aí, ali, se vocês procurarem o site Pedagogia das Cores, vocês conseguem ter uma ideia um pouco maior em relação às cores em específico. A minha opinião, assim, em relação a isso, a questão do uso das cores nos desenhos, é bem similar à questão da gente podar a criança a desenhar a flor de determinado jeito, né? Que nem a gente falou aí, o caule verde e a flor vermelha. Então, deixa a criança fazer do jeito dela, com a cor que ela quer, com a cor que ela gosta, com a cor que ela se identifica. Deixa ela imaginar, né? Se a gente olhar aquele filme lá, o filme das emoções lá, esqueci o nome, Divertidamente, tem o elefante lá, que é a imaginação, né? Que é o elefante rosa. Alguém conhece elefante cor-de-rosa? Não, mas na imaginação tudo pode. Então, na imaginação, o elefante pode ser rosa, ele pode ter chapéu, ele pode falar, e aí, enfim, mais se a gente fizer essa poda de falar para a criança, não, mas olha lá, ó, o céu é azul, tu fez o teu céu de outra cor. Só que às vezes a gente olha para fora e o céu tá laranja. Eu já olhei para fora e já vi o céu laranja. Eu já vi o céu branco, cinza, preto, também rosa. Então, assim, as folhas, né, Carol, você falou da folha verde, mas eu já vi folha amarela. Eu já vi folha caída no chão marrom, né? Tava caída no chão, mas era marrom. Então, assim, até que ponto, né? E por que a gente vai podar isso, né? Isso, acho que isso faz parte da imaginação da criança. Eu acho que não teria necessidade de a gente fazer isso, na minha opinião. É verdade, concordo, Fer. Acho que sim. Eu vou seguindo aqui a nossa pauta para a gente não se perder nos temas, mas uma questão também que surgiu, tanto no que nós conversamos, quanto das perguntas aqui do Instagram, né? A questão, qual é a relação do desenho com a escrita, né? E eu acho que é muito interessante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Enfim, a criança, ela desperta, né, o interesse pelo desenho, ela vai aprender muito dos movimentos, né, a motricidade fina, ela vai desenvolver muito a partir dos desenhos que ela vai realizando, né, enfim. E isso, com certeza, tem relação depois com o uso
né, do lápis, da caneta, enfim, quando ela começar o processo de escrita, né? Então, o desenho, ele é, sim, algo que antecede a escrita, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, assim, que, por exemplo, na educação infantil, a gente vai trabalhar muito o desenho e isso está muito relacionado, está muito interligado, né, com o desenvolvimento depois do processo de alfabetização. Então, gostaria também, Fer, que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, eu tô olhando aqui, Carol, tem um monte de pergunta, um monte de coisa aqui, tá bem legal. O pessoal tá participando e eu olho para as perguntas e olho para o relógio e o negócio não tá fechando. Mas vamos lá. Tá uma delícia a conversa, tô achando super legal o pessoal participar também. Carol, assim, o desenho, ele é a base, né? Que nem você disse aí, é a base para a escrita, né? É mais ou menos assim, se a gente não permitir que a criança desenhe, se expresse livremente. Eu vi até aí para cima que tinha alguma coisa relacionada à idade, agora eu não consegui mais achar aqui o desenvolvimento, né, da criança em determinada idade, acho que era dos 2 aos 3. Existe, né, as fases do desenho, né, a parte lá desde a hora que começa os rabiscos, as garatujas, até a parte que a criança começa a estruturar isso, enfim. Isso também, assim, se a gente for olhar Gardner, quando ele falou das inteligências múltiplas, ele fala também das etapas do desenho, e ele fala algumas coisas um pouco diferentes, né, do que alguns teóricos trazem. Enfim, então, Piaget fala uma coisa, cada um fala, né, mas no geral, assim, existe aí um processo, e é importante a gente permitir que a criança pegue um lápis desde pequena, né? Por mais que ela vai lá com 2 anos, ela ainda não vai nem saber segurar o lápis direito, mas isso faz parte do processo dela aprender a segurar o lápis, dela aprender a desenhar, dela aprender a controlar a força dela, que ela vai, né, fazer no papel, dela aprender a limitar o espaço. Claro que lá com 2, 3 anos isso não acontece, né? Se dá uma folha de papel, normalmente a criança e bota no chão, a criança vai pintar o chão também, porque ela ainda não tem a questão do limite do espaço. Mas por isso que é importante a gente permitir que ela faça isso, para que ela vá construindo isso, né? E vá aprendendo. Então, assim, meu filho ainda é muito pequeno, tem 2 anos, 3, não tem por que eu dar lápis para ele ainda. Não precisa ser só lápis, que nem a gente falou, tem outras formas, né? Um quadro com giz, enfim, outras formas. Mas é importante, sim, a criança aprender a segurar o lápis, a medir a sua força, e depois tudo aquilo que antes era rabiscos, que era algo que a gente não decifrava, né? Aquilo vai se tornando um desenho, a criança vai conseguindo fazer, aí ela começa a fazer bolas, né? Ela desenha um corpo humano, ela desenha uma bola e 2 olhos, né? Uma bola com 2 bolas dentro, que é os olhos, né? E daí vai fazendo os braços, os membros, enfim. Então, tudo isso faz parte do processo que antecede a escrita, né? Porque depois, quando a gente for escrever, nada mais é do que a gente precisa desse controle da mão, a gente precisa entender que também da questão simbólica, né? O desenho, ele é pegar algo que acontece, algo que existe, e transformar no abstrato ali no desenho. E a escrita também é isso, né? A gente pegar uma palavra e escrever, né? E desenhar ela ali. A escrita é um desenho também, né? Então, é super importante, assim, eu acho que... acho não, né? Isso a gente tem comprovado, né? Que é essencial aí para o processo de aprendizado da escrita. Não tem, assim, se a gente for, daria pra gente se prolongar muito mais, né, nesse assunto, assim. Eu mencionei aí, inclusive, Gardner, das inteligências múltiplas, eu até indico quem quiser dar uma lida mais sobre isso, porque ele fala bem detalhado, assim, sobre, na internet a gente encontra também bastante coisa sobre, ele detalha bastante, assim, os processos, as fases do desenvolvimento da criança, né, e a importância, principalmente, de cada fase. E, inclusive, Gardner, ele também traz pra gente que quando a criança desenha, ela aciona os 2 lados do cérebro, né? Que é algo super importante também, né? Então, assim, quando ele desenvolveu aí
as inteligências múltiplas, que hoje a gente sabe que são mais que 7, que foram as iniciais que ele construiu, né? Todas elas, assim, ou uma trabalha um lado do cérebro, a outra trabalha mais o outro lado do cérebro, né? E o desenho é uma das coisas que ele traz, que é o que trabalha os dois lados do cérebro, né? Desperta, assim, então é para ver a importância do desenho, né? É verdade. E a Cristina colocou assim, verdade, a partir do desenho ela vai construindo o seu desenvolvimento e partindo para a diferença do desenho e da escrita. E é verdade, porque no início do processo de escrita, a criança normalmente ela desenha alguns traços, né? Para representar o que ela quer escrever. Então, realmente, eles são processos interligados. E se a gente for estudar, né, lá na pré-história já existiam os desenhos, né, nas cavernas, enfim. As escritas eram representadas por desenhos, né? A gente tem aqui em Floripa mesmo, ali no Santinho, né? As escritas rupestres, né? Nas pedras ali, e é tudo algo que, se for olhar lá, são desenhos, né? Feitos nas pedras. E então, acho que o nosso sistema de escrita nada mais é do que esse aperfeiçoamento ali, né, do desenho. Então é muito legal, assim. E eu só gostei da contribuição da Flávia também, que ela falou assim, eu não tinha gosto por meus desenhos, pois não tinha técnicas. Mas depois minha tia me ensinou. Hoje acho mais interessante o campo da arte. É preciso, às vezes, referências e estímulos. Hoje eu pinto. Que bacana, né? Ah, que legal. Que legal. Acho que... tem gente aqui também que falou que segue a pedagogia das cores, que eu falei, que acha super legal, enfim. Achei bacana. Bem legal. Vai lá, Carol, senão eu vou ficar falando aqui, divagando. Eu até tenho um negócio que tá aqui, assim, que eu não sei por que tá guardado aqui, alguma coisa aí que eu perdi, eu queria falar, assim, acho que mais... Posso falar? Rapidão? Pode falar. Na questão até do próprio incentivo, né? Que é uma das coisas que eu costumo sempre fazer quando uma criança vem me contar a história do desenho, me mostrar o que fez, enfim. Se eu percebo que essa criança é uma criança que já tem condições de me entregar talvez algo um pouco melhor, já tem condições de enxergar melhor, o que eu costumo fazer? Isso também eu sempre fiz em casa com meu filho e faço com as crianças no quintal, e quando estava em sala de aula, fazia com as crianças em sala de aula, é sempre questionar a criança. Por exemplo, a criança trouxe, que nem eu falei aí, uma figura humana com um círculo e 2 bolinhas dentro, que é os olhos. Normalmente é isso que eles começam a fazer. E aí a criança me conta toda uma história, que aquela ali é a mãe, que a mãe estava fazendo tal coisa, enfim. Então eu começo a questionar, poxa, que legal, e cadê o braço da sua mãe? A sua mãe estava pegando o negócio com o braço, onde que tá o braço? Me mostra. Então é uma coisa também bacana a gente fazer para a criança enxergar, né? E ela começa a enxergar. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma criança que frequentava, né? Porque a gente está fechado desde março, uma criança que frequentava o quintal para brincar, e a mãe elogiava bastante, assim, em casa, que ela tinha progredido muito no desenho. E o quintal é um espaço livre, a gente não é um espaço de desenho, né? A gente faz muitas outras coisas além de desenhar. Mas essa criança em específico, ela gostava muito de desenhar, e a gente tem um ateliê de artes, onde a gente deixa tudo disponível para as crianças. E aí, o processo que eu fiz com ela foi esse, assim, ela vinha me mostrar, e eu percebi o gosto dela, percebi a diferença de um desenho da semana passada para essa semana, e aí eu comecei a instigar, né? Poxa, mas e cadê o braço? Daí ela já ia fazer e ela já se dava conta que faltava a mão também. Ela já fazia uma bola, claro que eles fazem, né, do jeito deles, fazem um risco, uma bola. Eu fiz, né? Aí eu disse, poxa, e ela tá fazendo o quê? Ela tá sentada ou ela tá de pé? Ela tá andando. E onde que estão as pernas dela? Me mostra onde que estão as pernas dela. Aí a criança vai se dando conta, né, de complementar aquele desenho, de fazer. E aí, assim, é algo que eles começam a perceber. É super importante para eles, enfim, nesse processo aí de eles enxergarem, né, e representarem aquilo que eles estão enxergando. Então, isso é algo que eu acho bem bacana de fazer, assim. E quando a criança conta a história do desenho, a gente consegue fazer isso, porque ela fala todo o processo, e aí ela conta que tinha uma maçã na árvore e tal, e aí você pede, cadê a maçã? Não tô enxergando. E essa árvore? Como é que eram as folhas da árvore? Onde que tá as folhas, né? E aí a raiz da árvore? Tá embaixo da terra. Tá, por isso que eu não tô enxergando. Mas e cadê a terra? Cadê o chão? Enfim, a gente vai fazendo todo um contexto, né?
É, muito legal. E eu gostei aqui também, Fer, de um relato da Meire, que ela disse que a filha dela era resistente para colorir os desenhos e que o prof de artes incentivou, estimulou ela, que agora ela está apaixonada por colorir em aquarela. E aí eu fiquei pensando Ah, que legal. a importância da gente realmente apresentar diferentes materiais, né? Porque aquarela é algo, eu Uhum. nada, assim, e a gente às vezes não leva aquarela para a escola, a escola não tem, né, enfim, e é algo fantástico, assim, para desenhar. Eu acho que é um dos meus materiais preferidos, até, assim, pensando em pintar, em colorir, né? Então, acho que é muito bacana a gente ter essa possibilidade de apresentar diferentes materiais, diferentes recursos para as crianças, né? E assim, Fer, eu acho que o nosso tempo tá quase no final, né? Faltam 10 minutos. Acho que a gente podia falar, então, algumas dicas, assim, de brincadeiras com desenhos, né? Enfim, eu coloquei, Uhum. vou falar algumas opções, assim. Algo que eu acho muito importante da gente trabalhar com as crianças na educação infantil é a questão de fazer desenhos em diferentes posições. Então, de permitir, por exemplo, que a criança deite no chão para fazer um desenho, ou sente no chão para fazer um desenho, ou fique em pé para fazer um desenho, né? Então, essa questão da criança se organizar com o corpo em diferentes posições para fazer suas produções, e isso vai dando para ela essa noção também de espaço, né, de como organizar a sua mão para fazer o desenho. Então, essas orientações, assim, eu acho que são bem importantes da gente dar. E outra questão é, por exemplo, colocar uma folha na parede para que a criança desenhe na parede. Enfim, colocar que sei lá, o papel no chão, aí vai desenhar com os pés, ou vai desenhar realmente de alguma outra forma. Eu coloquei aqui a questão de desenhar com os olhos vendados, utilizar diferentes formatos de folha, né? Tu que é da área da matemática também, né? Eu lembro de usar, por exemplo, dar um triângulo para as crianças desenharem, dar um círculo para as crianças desenharem, um retângulo, enfim, trabalhar com outras formas que não só esse papel, essa folha A4 ou A3, né? Dependendo do que a gente usa, assim. E fora que existem diferentes tipos de papéis também, papel camurça, o papel celofane, é o papel laminado, é o papel seda, enfim, desenha em cima do jornal, fica super bonito, né? Enfim, dá para virar assim, né? Dá para desenhar de diferentes formas, né? E uma coisa que eu tenho observado assim muito é a importância também do desenho de observação, né? Das crianças terem, por exemplo, de observarem um objeto, de observarem uma planta, de observarem frutas e fazerem essa sua representação a partir da observação, né? E uma coisa que eu achei muito legal, assim, que quando a gente propõe isso, eu ouvi uma escritora sobre desenhos falando, né? Quando a criança tem essa possibilidade de observar aquilo que ela vai desenhar, ela vai com todos os seus sentidos. Ela vai sentir o cheiro por exemplo, se for uma fruta, vai sentir o cheiro da fruta que ela vai desenhar, ela vai conseguir ver o formato, ela vai pegar, ela pode, né, manipular o que ela vai desenhar. Então, isso tudo é muito importante na educação infantil, enfim, para a gente incentivar ainda mais esse gosto, né, pelo desenho, enfim. Essas foram algumas sugestões que eu coloquei. Ah, coloquei o desenho também como um registro, né? É muito legal, assim, por exemplo, eu fazia bastante na escola, das crianças registrarem o que elas tinham feito no final de semana, que elas mais tinham gostado. A gente Uhum. fazia isso, por exemplo, nas segundas-feiras. E aí eu guardava esses desenhos, anotava tudo que eles me contavam sobre o desenho do final de semana. E aí, ao longo do trimestre, enfim, que a gente precisa fazer a avaliação das crianças, né, o parecer delas, eu observava esses desenhos e a gente vendo assim na sequência, a gente consegue ver também a evolução delas. Então, o desenho como um registro que a gente possa, enfim, conhecer mais da criança, isso também nos ajuda no momento de fazer a avaliação, de fazer o parecer, né? Enfim. Então, essas são algumas dicas. Agora eu jogo a bola para ti e a gente tem, acho que, alguns 5 minutos.
Eu tô lendo, tentando ler aqui, Carol, mas assim, eu confesso que quando eu faço live eu tenho uma dificuldade de acompanhar os comentários e de falar. Eu acho que é alguma parte do meu cérebro que eu não trabalhei direito. Então vai vendo aí, qualquer coisa tu me fala. Tá. Eu acho que tu já deu várias dicas aí, Carol. Não vou me prolongar muito. A questão que você falou aí da gente experimentar várias posições e vários objetos, eu acho isso fundamental. Tudo que está relacionado à liberdade, a deixar a criança se expressar livremente, eu acho que vale, né? A gente fez lá no quintal algumas vezes já, eu coloquei rede para as crianças deitarem na rede e estendi um papel grande embaixo, e aí a gente dava uma suave balançadinha na rede e eles iam fazendo o desenho de bruço na rede. É super legal, eles acabam relaxante e, enfim, dá para pôr uma musiquinha, enfim, é super legal. Falando em música também, outra coisa que eu acho que até tu tem um vídeo sobre isso, né? Eu já vi, acho que desenhar no ritmo da música, né? Ou desenhar ouvindo uma música, aí bota uma música agitada, a criança vai desenhar algo mais agitado, aí coloca uma música mais suave. Também é legal para a criança ir percebendo a questão dos ritmos, né? O que você falou aí da gente desenhar em vários materiais também, eu tô fazendo essa semana, em função até da nossa live, eu tenho elencado um tema por semana para dar dicas lá no Instagram, né, do Quintal. Então, convido a quem tiver aí, quiser dar uma olhada lá nas dicas. Eu tô dando essa semana 2 dicas por dia. Então, vão ser ao final 10 dicas de brincadeiras com desenho, né? Observando fotos, eu dei uma dica essa semana, já acho que foi ontem, fazer uma observação aí de uma foto, enfim, e desenhar. O desenho continuado, então você pode fazer uma brincadeira agora em família, é uma proposta bem legal. Então, a família senta e aí cada um desenha uma parte do desenho, e aí a folha pode, como são poucos membros na família, a folha pode passar mais de uma vez em cada um, mas com um certo tempo para fazer o desenho. Trabalha também, inclusive, aí a questão da criança aceitar, né? Eu queria fazer uma árvore aí, mas o meu pai desenhou um carro, né? Mas era a vez dele, ele desenhou o que ele queria desenhar, né? Então é super legal também. Enfim, as possibilidades são imensas. Amanhã eu vou fazer uma postagem, inclusive com dica de desenhar na pedra. A gente fez lá no quintal também, as crianças desenharam em pedras, né? Desenharam personagens em pedras. Então, as dicas tem lá no Instagram, eu tô postando algumas, mas acho que o que vale é a gente soltar aí a imaginação, né? E permitir que a criança use o que der para desenhar, e aonde der para ela desenhar, tá valendo. É uma ótima forma de se expressar e aí de ter contato com texturas diferentes, materiais diferentes, né? E olha, se a gente deixar livre, a criança pega uma folha. Eu já vi criança pegando folha de árvore, dobrando, fazendo um canudinho com a folha, e daí pegando a folha e esfregando numa folha de papel. E sai, né? Tinta verde ali. Então ela fez um lápis com a folha da árvore e desenhou na folha de papel. Então a criança, assim, se a gente permitir, que eu falei no início, se a gente permitir a liberdade, a criança se encarrega de fazer bom uso, né? Claro que quando a gente fala dessa liberdade, é sob supervisão, claro. É isso, Carol. Não sei como é que tá o tempo. Tem 1 minuto e 20 agora. Então, pedir um favor para quem estiver nos assistindo. Eu aprendi isso com a Gleides na outra live que a gente fez juntas, que para tirar um print, pra gente dar um sorriso, alguém tira um print pra gente, por favor. Dá um sorriso. Eu vou dar um sorriso também, tá? Por favor. Espero que alguém tenha printado, porque se eu mexer no celular, eu tenho medo de desligar todo. Eu dei um print aqui, mas não sei como é que ficou. Depois eu olho. E assim, eu acho que foi muito rico, assim, a nossa troca. Eu acho que a gente teria, com certeza, muito mais assunto. Acho que a gente teria que pensar numa live 2, assim. Quero te agradecer de novo, Fer, pela parceria. E dizer para o pessoal nos seguir aqui no Instagram, que tanto eu quanto a Fernanda, a gente deixa bastante dicas, né, de como trabalhar com as crianças, enfim, as diferentes linguagens, né, que elas têm.
E dizer que foi um prazer estar com todos. Agradeço demais, demais. Tivemos muita interação. Desculpa que a gente não consegue ler tudo, né, Fer? Mas a gente vai tentando. E... Então, eu até ia... Ai, desculpa, Carol. Não, desculpa, a live vai ficar gravada. Faltam 5 segundos. Tá, então, assim, quem que tiver alguma dúvida ainda nos chama no direct, né? Porque a gente